Grava aí. Ah, tá. Mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, o trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa em nuvem de fumaça, em cinzas convertida. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa em nuvem de fumaça, em cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com harmonia, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa em nuvem de fumaça, em cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição.
soberana luz que criou o céu e o mar. Fez o azul da imensidão, espalhou vida pelo ar. Este amor, nosso Criador infinito, em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Assim que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças nos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criança. Luz maior a nos envolver, abraçando a criança. Glorinha, faz a prece pra gente, por favor. Eu. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome, para mais um dia de estudo, de reflexão, sentindo, Senhor, as vibrações carinhosas do plano espiritual que nos envolvem. Permita, Senhor, que esse momento seja um momento em que possamos esquecer as nossas aflições, as nossas preocupações cotidianas e nos deixemos embalar, né, por essas páginas que nos são trazidas pela espiritualidade maior, que elas possam abrir sempre o nosso coração ao entendimento, à mudança, enfim, a tudo o que precisamos. Fica conosco, Senhor. Pedimos que envolvas a nossa querida Pepita, que distante, mas sempre perto de nós vai estar, né? Então, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Graças a Deus.
A nossa página hoje a lição número 12, Vinha de Luz, padrão. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Bom, então, aqui Emmanuel está se referindo a essa passagem dos Atos, quando Barnabé é mandado, para Jerusalém, a gente sabe, que a igreja, no início das suas fundações, as diversas igrejas cristãs, passaram por turbulências, passaram por grandes desafios, porque muitas situações, de dogmas, de comportamento, sempre se apresentavam, diante dos apóstolos, E realmente eu acho que você conseguir unificar um grupo, de criaturas, você conseguir pacificar corações, você conseguir levar realmente a palavra de Jesus aos corações, você precisa estar realmente com esse espírito que eu acho que Barnabé apresentava, que ele diz que era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E Emmanuel diz para a gente não esquecer esse padrão. Então, a gente sabe, para nós, o quanto a gente ainda está distante dessas qualidades morais, vamos dizer assim, até espirituais mesmo falando, Mas eu acho que a gente não pode esquecer que quando você vai
se dirigir a alguém, né, no intuito de falar do Cristo ou de falar das coisas espirituais, você tem que estar sendo ali verdadeiro e tem que estar realmente é, pleno, né, daquilo tudo, né, pleno daqueles ensinamentos, né? Porque tocar corações, como ele fala aqui, né? É qualquer. Você ter esse título de sacerdote, exegeta, você estudar, você ter. A gente sabe, eu acho que isso a gente busca para nós essa responsabilidade, né? Quando a gente senta para estudar e tem essa oportunidade, a gente precisa saber, né? Ter noção da responsabilidade do que é você estudar, do que é você buscar conhecer um pouco melhor, né, tudo que a doutrina nos oferece. Agora, você tocar corações, né, unir almas ao Senhor, como ele fala, né, unir almas ao Senhor é a atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Quer dizer, verdade, né? Existem aquelas criaturas que, como a gente fala, né, já levam já estampam, né, a- a- os ensinamentos do Senhor, de Jesus, na sua própria conduta, né, nas suas palavras, nas suas ações. Então, eu acho que é isso. Para nós, eu acho que fica isso, né? Como a gente sempre vai se deparar com alguém a quem a gente tenha a oportunidade de esclarecer, né, na vida em família, na vida cotidiana, eu acho que a gente tem que buscar ter esses valores, né? O valor né, da criatura de bem, cheio do Espírito Santo, né? E cheio de fé, né? Para a gente poder ser verdadeiro, né? Naquilo que a gente quer transmitir. E aí eu deixo com vocês a palavra. Tem mais alguns minutinhos aí. Quem quer completar, falar alguma coisa? João, Ana, Gracinha, Rosana, Solange. Ninguém não? Eu acho que é aquilo, né, que a gente escuta falar muito, né, que as falas às vezes convence, mas o exemplo arrasta, né? Que às vezes você pode chamar, várias pessoas frequentam a igreja, ou seja lá qual templo religioso for, centro espírita, casa espírita, mas esse unir corações aqui, unir almas ao Senhor, aí depende realmente dessa vibração da pessoa, né? Não é tanto do que ela fala, não é tanto como o contexto em que ela está inserida, mas realmente a pessoa parece que parece não, vibra de uma forma diferente, né? E às vezes fala de uma forma simples, sem grandes locuções e aquilo te toca, né? Está na essência dela, né? E outras às vezes que usam um verbo assim bonito, sofisticado, às vezes não consegue te tocar ou te emocionar, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, se não, mesmo não tendo dado tempo, eu acho que a gente vai para o livro, né? Bom, então vamos para o livro, né, gente? É, na capítulo 7 começaríamos o parágrafo: Alguns dias correram lentos, amargosos e dolorosos. Pode começar, Rosana? Posso? Vou voltar um pouquinho aqui, né?
e assim falando, retirava-se novamente para os prazeres da vida noturna, enquanto a consorte sofria em silêncio o seu inominável martírio moral, sentindo-se abandonada e incompreendida, sem qualquer esperança. Alguns dias correram lentos, amargos, dolorosos. Flávia, dado o seu natural retraimento feminino, não teve coragem de confiar ao pai, já de si tão acabrunhado pelos golpes da vida, a sua enorme desdita. Agripa, observando-lhe o abatimento, buscava confortar-lhe o coração com generosas palavras, examinando as perspectivas de melhores dias no porvir. A pobre senhora, todavia, definhava a olhos vistos sob o domínio das moléstias inexplicáveis que lhe dominavam os centros de força e sob a tortura íntima dos seus penosos segredos. Saúde de horas, como se tivesse todos os seus instintos assolados por aquele minuto em que tivera entre os braços impetuosos a mulher dos seus desejos impulsivos, jurava intimamente possuí-la a qualquer preço, enchendo-se dos mais terríveis propósitos de vingança contra o filho mais velho de Flamínio. Foi assim que continuou a frequentar o palácio do Aventino, tomado das intenções mais sinistras. Respeitando as antigas tradições da família Severus, que sempre fizera questão de proporcionar àquele liberto um perfeito tratamento de amigo íntimo, Públio Lentulus, embora a pouca simpatia que lhe inspirava, concedia-lhe o máximo de liberdade na sua residência, sem de breve suspeitar dos seus propósitos condenáveis. Agora, Saul não buscava a intimidade da família nem procurava avistar-se de modo algum com a esposa de Plínio ou com o pai, conservando-se na companhia dos servos da casa ou permanecendo nos aposentos particulares de Agripa ou do irmão, que nunca lhe haviam negado a mais sincera confiança. Da sua permanência nas sombras, todavia, procurava observar os mínimos gestos do irmão mais velho de Plínio, que, atendendo à situação do abatimento de Flávia Lentulha, se conservava horas a fio, muitas vezes em companhia do velho senador, nos seus apartamentos privados, ora prolongando as suas tristes esperanças no futuro, com a possível compreensão do irmão, ora dando-lhe a conhecer os versos mais admirados da cidade, comentando-se fraternalmente as bagatelas encantadoras da vida social. Continua aqui, mais um pouquinho, né? Diariamente, contudo, o sincofanta, aqui tem uma nota, aquele que delata ou presta informações falsas, acusador. Saul procurava o marido de Flávia para colocá-lo ao corrente de fatos injustificáveis e inverossímeis a respeito da vida íntima de sua mulher. Plínio Severus dava todo o crédito aos desarrazoamentos do falso amigo, afervorando cada vez mais sua dedicação a Aurélia, que lhe empolgava o coração assediado e enceguecido pelas mais torpes tentações da vida material. Envenenado pelas intrigas criminosas e reiteradas de Saul, licenciara-se o oficial de modo a realizar uma viagem às Gálias com a amante por satisfazer-lhe caprichosos desejos há muito manifestados. Dá uma paradinha aqui, o que vocês acham? Lê só esse parágrafo aí separa, porque faz parte do Certinho. contexto. No dia da partida para Massília, de onde pretendia demandar o interior da província, foi procurado por Saul na residência de Aurélia, a qual ficava próxima do fórum, ouvindo-lhe em febre de ódio, as mais tremendas assacadilhas terminadas com essa aleivosa sugestão. Se quiseres verificar por ti mesmo a traição de Agripa e tua mulher, volta hoje à noite furtivamente à tua casa e busca penetrar inesperadamente no seu quarto. Não precisarás, então, dos zelos da minha dedicação amiga, porque encontrarás teu irmão em atitudes decisivas. Para aí?
É, Bom, aqui mostra a Flávia bem ainda chocada, né, com as atitudes do Saul e até adoentada. Eu me lembro que quando a gente leu da outra vez, parece que estava aparecendo problemas de pele nela, é isso? ela vinha sendo Era, né? envenenada pela Aurélia, Pela aos Aurélia, pouquinhos. isso. E ela, cada dia pior, né? E o Saul planejando ainda a vingança dele, né? Contra o Plínio, não é isso? Contra o Plínio, usando o, o irmão, né? Agora eu já não estou entendendo. Qual é o mais velho? Qual é o marido mesmo? Mais velha é o Agripa. É o Agripa, que é o que gostava dela e deixou para o irmão, não é o Isso, Plínio? isso. Então, Plínio é o marido. isso. E ele planejando com certeza, né, já estava com os planos já prontos para que o Agripa chegasse, quer dizer, estivesse no quarto da Flávia quando o Plínio aparecesse lá, de acordo com a sugestão do Saul. Não é isso que eu entendi? Acho que é isso. Sim, começa o capítulo não, né? A gente começa a ler quando Flávia conta para o marido as atitudes do Saul. E Uhum, aí ele não dá crédito, né? Não fala que nem de longe ele uhum, vai acreditar, porque pensava que ela estivesse fazendo aquelas delações para ele se voltar mais para o lar, para ele deixar a vida que ele levava. uhum, E aí ele não acredita nela, então ela fica um pouco desesperançada. E aí a gente vê repetindo a mesma situação, né? Que a gente fica um pouco inquieto. Eu, pelo menos, fico, né? Quando eu vejo esse parágrafo aqui, Flávia, dada o seu natural retraimento feminino, não teve coragem de contar ao pai, já de si tão acabrunhado pelos golpes da vida, a sua enorme desdita. uhum, Ela não quis poupar o pai, né? Não contando que o Saul foi lá, assediou, agarrou ela, uhum. mas eu ficaria torcendo para ela contar, né? Porque se tivesse contado, ele com certeza tomaria providências ali, né? Mas as situações também vão sendo colocadas, a vida vai sendo colocada ali de forma que como se um chip magnético fosse atraindo as situações, os comportamentos para que a lei de causa e efeito possa também agir, né? Mas eu não Uhum. quero falar, não. Falem aí vocês, essa É, parte aí, se alguém quiser falar mais que a Rosana comentou. E Saul vem infiltrando, né? Vem infiltrando em Plínio já de um tempo já a calúnia, informando que o irmão estava traindo ele com a mulher. E Uhum, aí ele faz essa cartada final aqui, falando que ele iria ver nesse dia, se ele voltasse, né? Que ele fala que vai viajar e despede de todo mundo, que ele ia ver atitudes decisivas, comprovando então a traição do irmão com a cunhada. Mas podem falar aí. Quem quer falar, não? Sandrinha? Tá tá sem sem som, som. Sandrinha. desculpe o atraso, eu vim direto da febre, sempre atraso um pouquinho, né? Por mais que a gente corra. Eu fico pensando nos hábitos sociais mesmo do homem, o Plínio, que traía constantemente a Flávia, né? No entanto, ele não dá ouvidos à própria mulher que ele amava, que dizia amar,
e dar trela e ouvidos àquele que ele considerava o grande amigo. Então, esse machismo, né, se eu posso dizer assim, ainda perdura, né, em muitos casos hoje, né, infelizmente. O E próprio Públio fez isso também, né? justo, justo, lembrou bem, o próprio Não, não, Públio. não E acreditou na com, esposa. e com isso, a gente vê que o mal vai se estendendo, né? Quando a gente, lá dentro do próprio lar, ele sabendo que aquela esposa o amava, e ele não dá ouvidos a ela, aí é a questão do ciúme. Só que o que ela coloca, ele precisava pelo menos refletir para tomar uma decisão, né, de ver como agiria diante desse amigo também. E ele está enseguecido. Agora, você vê aquilo que você falou de início, né, Verônica? Toda uma artimanha para que, dentro dessa lei aí de causa e efeito, e por escolha também de cada um deles, dentro desse livre-arbítrio relativo de cada um, como é que a coisa foi se engendrando a ponto dele ficar completamente cego para o que realmente ocorria, né? Sim. E ele, e eu não sei se ele amava a Flávia, né? Na verdade, ele, ou não, né? Não sei, mas tinha aquele sentimento de posse também, né? Que a gente vê tão comum hoje. Não quer esposa, não quer nada, mas ainda não quer que ninguém fique com a esposa, muito Quem menos olhe o para ela, irmão. né? Tanto é que ele fica, como o Emmanuel coloca aqui, assediado e enseguecido pelas mais torpes tentações da vida material. É, Então, assim, aqui ele deixa claro também que o assédio que ele estava sofrendo ali também devia ser bem grande, né? Pelas influências espirituais, ao ponto de haver ali uma obsessão bem tenaz, né? uhum. Se ninguém for falar mais, quer continuar, Sandrinha? Você que está com o microfone aberto? Desculpa, não fechei. Posso continuar assim? Naquele momento, Plínio Severus ultimava os preparativos de viagem, tendo mesmo pela manhã apresentado suas despedidas em casa aos mais íntimos familiares. Para justificar os imperativos de sua ausência, alegara determinações expressas da chefia de suas atividades militares, embora fossem muito diversos os verdadeiros e inconfessáveis motivos da partida. Ouvindo, entretanto, as graves denúncias do liberto judeu, o oficial preparou-se para enfrentar qualquer eventualidade, dirigindo-se à noite para o Palácio do Aventino, com o espírito atormentado por tigrinos sentimentos. O ex-escravo, porém, que planejara executar seus projetos criminosos nas suas intenções impiedosas e terríveis, postou-se à noitinha com a cumplicidade natural de todos os servidores da casa, nos apartamentos particulares de Agripa, procedendo de tal modo que os próprios escravos não poderiam atinar com a sua permanência nos aposentos referidos. À noite, Plínio Severus procurou a casa, inopinadamente, com surpresa para alguns criados, que tinham ciência de suas despedidas, e, sem dizer palavra, enseguecido pelas calúnias injuriosas do falso amigo, penetrou cautelosamente no gabinete da esposa, ouvindo a voz despreocupada do irmão, embora não conseguisse identificar o que dizia. Abrindo um pouco a cortina sedosa e delicada, viu Agripa nos seus gestos de carinho íntimo e fraterno, acariciando as mãos de Flávia com um leve e doce sorriso. Por muito tempo observou-lhes ansioso os menores gestos, surpreendendo-lhes as recíprocas demonstrações de suave estima fraternal, representados agora a seus olhos, cegos de ódio e ciúme, como os mais francos indícios de prevaricação e adultério. No auge da desesperação, abriu as cortinas num gesto brusco, penetrando a câmara conjugal como se for um tigre atormentado. Infames, acentuou em voz baixa e enérgica, procurando evitar a escandalosa assistência dos criados.
Então, é deste modo que manifesta o respeito devido à dignidade do nosso nome? Para aí? Acho que pode, Sandrinha. Porque vai ficar mais longo ali, né? É, Vamos até o outro diálogo e tal, porque a gente fecha. pode, isso. Flávia Lentulha, com os seus padecimentos físicos fundamente agravados, fez-se pálida de neve, enquanto Agripa enfrentava o terrível olhar do irmão, singularmente surpreendido. Plínio, com que direito me insultas desta forma? Perguntou ele energicamente. Saiamos daqui imediatamente. Discutiremos as tuas injuriosas interpelações no meu quarto. Aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada pelo esposo, que lhe humilha o nome e os melindres com a vileza de um proceder criminoso e injustificável. Uma senhora que requer o nosso amparo e o nosso respeito. Eu vou dar uma paradinha aqui, tá? Bom, o que a gente observa aqui, dando continuidade justamente a esse clima de desconfiança, não é? Que foi cautelosamente e muito perspicazmente colocado ali pelo Saul, né? Ele vai, o Plínio, aquilo que a gente falava antes, ele vai desconhecer o que realmente é aquela mulher para ele, o que sempre representou, a dignidade dela, e vai fazer com que ela acredite que ele foi viajar. Sabemos que ele estava justamente cometendo adultério, né, com a Aurélia. E aí ele volta, de acordo com a orientação do falso amigo, né, do Saul, e vai encontrar os dois, o irmão, o Agripa, né, com a Flávia, num colóquio tranquilo, né, natural, fraterno. Emmanuel fala aqui, por muito tempo, observou-lhes ansioso os menores gestos, surpreendendo as recíprocas demonstrações de suave estima fraternal. Ou seja, muitas vezes, quem está olhando de fora, né, dependendo da condição de cada um que cada um de nós traz, uma mesma cena pode ter várias interpretações, inclusive quando a pessoa quer distorcer aqueles fatos, né? No caso aqui, ele viu o Passaro fazer o carinho na mão da esposa como algo que levava a justamente confirmar o que o Saul dissera, que eles estavam tendo algum caso quando apenas estava ele ali socorrendo a cunhada e ela, sabedora desse amor que ele nutria por ela, mas conseguiu que se estabelecesse entre eles uma estima fraternal, como diz Emmanuel. Então, seus olhos cegos de ódio e ciúme, ódio porque, na verdade, na cabeça dele ele estava sendo preterido, né? Ciúme porque ele via a mulher como um objeto de posse para ele, não como aquela mulher que ele deveria respeitar e amar, não é, verdadeiramente. E aí sim começa. É interessante que Emmanuel usa muito a forma do tigre, né? Aquela violência, aquela colocação do tigre, indícios de prevaricação e adultério, como ele penetra então na câmara conjugal como se for um tigre atormentado. E lá em cima ele também fala em tigrinos, né? Justamente mostrando essa violência com que ele vai permanecer alimentando essa violência. A gente fica imaginando quantos também estavam do outro lado, né, da vida ali, também auxiliando para que uma desgraça maior ocorresse. Né? Processo obsessivo, a porta foi aberta e a gente vê ele entrando completamente no caminho que o Saul desejava, porque queria tirar a Agripa da presença e do caminho dele. Ele sim, né, trazia um objetivo pérfido, né, completamente absurdo em relação à Flávia, que nunca lhe deu motivos para alimentar essa ilusão, e a gente não sabe nem as ligações anteriores, né, pretéritas desses espíritos, porque ele não conseguia, nesse tempo todo, ver outra pessoa, tentar um relacionamento, né? Buscar
gostar de outra pessoa, conhecer outra pessoa. Ele tinha a cabeça voltada totalmente para a Flávia. Era um objetivo não alcançado que ele ia perseguir até o final, né? Então, um processo obsessivo mesmo, de buscar aquela que não lhe dava atenção, mas que ele achava que até o final ele ia alcançar o objetivo, mesmo à custa do Araxes, mesmo à custa de injúrias, de difamações, de calúnias, enfim. E aí eu observei, anotei aqui justamente o outro lado do Agripa, né? Quando no final aqui desse trecho ele diz: Plínio, com que direito me insultas desta forma? E ele já vê o lado da Flávia, ele vê o lado daquela mulher que ele amava realmente, né? No espírito que ele amava. Porque ele diz: aqui permanece uma pobre criatura enferma, porque ela já vinha adoecendo dia após dia com o envenenamento que estava causando, né, a criada. Aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada pelo esposo. Ou seja, ele sabia de toda a situação do irmão e sabia o quanto ele estava errado em relação àquela união, né, dos dois. E aí ele não concorda que justamente agora ele ainda venha com melindres. Achei, ele estava muito assim consciente, um espírito assim nobre, vamos dizer até, porque ele poderia na época ter lutado com o irmão, mas desde o início, quando eles encontram Flávia, não é? Quando eles a reencontram, vamos dizer que ela já era uma moça quando eles a reencontram, ele sente alguma coisa diferente por ela. Olha as ligações, né, gente, do passado. Ele e o Plínio, no entanto, ela se liga ao Plínio imediatamente. E aí a gente vê toda essa trama, né, e esse drama se desenrolar. Era isso. Se vocês quiserem colocar um pouco mais, por favor. É. Eu achei interessante que o Saul vai falar com Plínio, né, que ele iria ver atitudes decisivas, né, são as palavras que ele usa da traição da mulher com o irmão. E aí, como a gente, pelo trecho que já leu, a gente vê como, na verdade, o olho humano ele enxerga em segundo plano, né? O que importa mais é o que está dentro de você, o sentimento que faz você ter uma visão diferente do que a realidade às vezes mostra. Que como Plínio, como Emmanuel coloca aqui duas vezes, tigrinos sentimentos, tigre atormentado, ele põe isso duas vezes, estava completamente enceguecido pela ira, mesmo o, o Agripa e a Flávia não tendo atitudes que Saul disse para ele que seriam decisivas para comprovar a traição, ele ainda assim enxerga aquilo como uma atitude a demonstrar essa traição. E note que a Agripa e a Flávia eram íntimos, íntimos assim. Eles foram criados os três como irmãos, conviveram a vida toda. Não era um cunhado e uma cunhada que foram se conhecer depois com o casamento, né? Que às vezes a própria convenção aproxima. Eles foram criados os três como irmãos e tinha aquela intimidade natural, fraterna de irmãos. Então, Emmanuel coloca ali que eles estavam em atitude absolutamente fraterna, de convivência, e ainda assim o Plínio enxerga nessa passada de mão aí, aquele gesto de carinho dele passar a mão dele na mão de Flávia, que estava doente, como uma comprovação evidente de uma traição, né? E esses sentimentos que ele coloca aqui desse tigre, pelo menos eu me vejo, né? Em determinados momentos assim que a cólera me domina, eu falei, gente, quanto animal tem ainda latente dentro de mim, porque se eu não tomar conta, é o leão, o tigre que faz vibrar realmente, e deixa a gente cego, né? É, alguém mais? Bom,
Vou pedir então para Gracinha ler, né? Bem, Flávia Lentulha, com seus padecimentos físicos profundamente agravados, fazia-se pálida de neve, enquanto Agripa enfrentava o terrível olhar do irmão, singularmente surpreendido. Plínio, com que direito me insultas desta forma? Perguntou ele energicamente. Saiamos daqui imediatamente. Discutiremos as tuas injuriosas objeções no meu quarto. Aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada pelo esposo, que lhe humilha o nome e os melindres com a vileza de um proceder criminoso e injustificável. Uma senhora que requer o nosso amparo e o nosso respeito. Os olhos de Plínio Severus fuzilavam de ódio, enquanto o irmão se levantava serenamente, retirando-se para os seus aposentos, acompanhado do oficial que fremia de raiva, agravada pela humilhação que lhe infligia a calma superior do adversário. Chegados, porém, aos aposentos de Agripa, o impulsivo oficial, depois de numerosas acusações e reprimendas, explodia com exclamações desse jaez. Vamos, explica-te, traidor. Então lanças a lama da tua ignomínia sobre meu nome e te acovardas nesta serenidade incompreensível? Plínio, disse ponderadamente Agripa, obrigando o interlocutor a calar por alguns momentos. É tempo de pôr termos aos seus desatinos. Como poderás provar semelhante calúnia contra mim, que sempre te desejei o maior bem? Qualquer comentário menos digno acerca da conduta de tua mulher é um crime imperdoável. Falo-te, nesta hora grave, dos nossos destinos, invocando a memória irrepreensível de nossos pais e o nosso passado de sinceridade e confiança fraterna. O impetuoso oficial quase se imobilizava, como leão ferido, ouvindo essas ponderações superiores e calmas, enquanto Agripa continuava a externar suas intenções mais íntimas e mais sinceras. E agora, prosseguia com serenidade, já que reclamas um direito que nunca cultivaste, em vista da sucessão interminável de seus desatinos na vida social, devo afirmar-te que adorei tua mulher acima de tudo em toda a vida. Quando gastavas a tua mocidade junto do espírito turbulento de Aurélia, vimos Flávia na sua juventude pela primeira vez, logo após o seu regresso da Palestina, e descobri nos seus olhos a claridade afetuosa e terna que deveria iluminar a placidez do lar que eu idealizei nos dias que se foram. Mas descobriste simultaneamente a mesma luz, e eu não hesitei em reconhecer os direitos que te cabiam ao coração, porque ela correspondeu à intensidade do teu afeto, parecendo-me unida a ti pelos laços indefiníveis de santificado mistério. Flávia te amava, como sempre te chamou, e a mim só competia esquecer, buscando ocultar as minhas ansiedades torturantes e angustiosas. Para aqui? Paro aqui? Ou Acho. continua? Termina, né, o texto. Não Ao sei. ensejo do teu casamento, não resisti vê-la partir nos teus braços. E depois de ouvir a palavra materna, amorosa e sábia, demandei outras terras com o coração esfacelado. Por 10 anos amargurosos e tristes, peregrinei entre Massília e a nossa propriedade de Avene, em aventuras loucas e criminosas. Nunca mais pude acarinhar a ideia da constituição de uma família, atormentado constantemente pelas recordações da minha desventura silenciosa e irremediável. Ultimamente voltei a Roma com os derradeiros resquícios da minha ilusão dolorosa e malograda. Encontrei-te no abismo das afeições ilícitas e não te exprobrei os deslizes injustificáveis. Sei que gastaste 3/4 partes dos nossos bens comuns, satisfazendo a louca prodigalidade de tuas aventuras infelizes e degradantes, e não te censurei o procedimento inesperado. E aqui nesta casa, sob este teto, que constitui por nós ambos o prolongamento carinhoso do teto paternal, não tenho sido para tua nobre mulher senão um irmão dedicado e amigo. Acho que pode parar, né? Eu acho que sim, né? Uhum.
Então, ele deu uma lição que o irmão ainda não está preparado para ouvir, ao falar a verdade, né, de tudo que vinha acontecendo desde o tempo que eles conheceram não, reencontraram a Flávia, né, quando voltou da Palestina. O Agripa se sentiu com relação Corajoso. à Flávia, totalmente capturado pelo olhar doce dela, né? Era a mulher que ele desejava para a vida dele. E o outro também, né? Mas o outro já tinha lá seus desatinos no caminho. Mostrou aqui nesse pequeno texto bem o que curso foi a vida de cada um, né? O Agripa, apesar de ter dito aqui que ele cometeu também algumas loucuras, ele se manteve mais reto, né, no caminho, respeitando inclusive a Flávia como esposa do irmão. E o irmão, parece que ele precisava de uma desculpa para mostrar que ele não era, para se perdoar, talvez até, das próprias erros que cometeu, né? Para ele, acho que até inconscientemente, achar que a mulher dele pudesse ter tido alguma atitude errada, justificaria as próprias posições, sei lá, imagino eu. Eu, isso que eu penso por esse texto aqui que eu li, né? Duas personalidades, um conseguiu seguir o caminho correto e o outro desvirtuou-se totalmente, porque não reconhecia a mulher que ele tinha, é como se ele estivesse aqui aproveitando esse ensejo para se sentir Não. menos pesado, menos justificado, talvez. É. Engraçado que no início do livro, né, a gente percebe alguns traços dos dois irmãos, uns com mais pendores, né, morais assim mais acentuados, mas agora nessa parte, né, nessa fase final aí decisiva, em que fica muito marcante a diferença, né, de caráter, de moral Sim, dos dois irmãos, né? E eu só acrescentaria que quando no iniciozinho ali que você começou a ler, quando Plínio o fuzilava de ódio enquanto seu irmão se levantava serenamente. E essa serenidade do Agripa fazia com que o irmão ficasse ainda mais possesso, né? Porque tudo que o Plínio queria é que o irmão também saísse do prumo. saísse do prumo, atacasse, revidasse aquela agressão. E o irmão em nenhum momento perdeu o controle emocional dele, manteve a serenidade, e Ainda defendeu a moça, né? Porque ele não quis nem discutir na frente dela. isso ainda realçou ali a situação da Flávia, pediu para eles se retirarem dali, né? E Plínio, então, com isso, deve ter ficado ainda mais mordido dessa superioridade do Agripa, né? É. Alguém mais? Não? Então, Eu só queria destacar aqui uma coisinha, Ani, como vocês falaram. A serenidade do Agripa tem a ver com a consciência tranquila dele, né? Ele não abre mão do amor, ele abre o coração dele. Ele realmente ama essa mulher, mas ele abre mão para o irmão, e sabendo que ela escolheu o irmão dele. E daí a serenidade dele, e daí também o susto que ele levou de ainda ser acusado de alguma coisa que ele não tinha cometido, muito menos ela, né? E eu anotei aqui os termos que o Emmanuel usa, né, gente? É incrível. O impetuoso oficial, leão, como um leão ferido, ou seja, mostrando justamente a oposição de atitudes, né, de sentimentos do Agripa e do Plínio, mostrando como é que ali tudo estava se encaminhando de uma forma a mostrar realmente quem estava ali envolvido negativamente, no caso do Plínio, né? E ele falando aqui o contrário, ele coloca o Agripa: devo afirmar-te que adorei tua mulher acima de tudo em toda a vida. Então, não é pouca coisa, né?
E cometeu desatinos também, justamente porque não queria se ligar ou tentar amar outra mulher. E aqui parecendo-me unida a ti pelos laços indefiníveis de santificado mistério. Exclamação e reticências, ou seja, nós não sabemos há quantos séculos estão unidas essas almas, né? Porque elas estavam unidas, Flávia com Plínio, unida a ti pelos laços indefiníveis de santificado mistério. Ou seja, ele respeitou e ele se convenceu de que havia uma ligação muito forte entre os dois para que eles pudessem estar juntos como marido e mulher nessa vida, né? Não é pouco o que ele diz aqui, que ele coloca que ele ficou com o coração esfacelado, por 10 anos amarguroso e triste peregrinou. 10 anos. Ou seja, ele passou a juventude dele, né, gente? Desacertado, né? Eu me pergunto quantas pessoas existem no mundo também passando por esse tipo de provação, né? Passando por esse tipo de desafio diante da própria lei, diante de si mesmo, porque não é pouco isso, ele ficar vendo que o tempo passou e que ele, agora, quando ele volta, ele não está completamente pacificado nesse amor que carnal, diria assim, que ele sente pela Flávia, porque Emmanuel coloca aqui, ultimamente, voltei a Roma com os derradeiros resquícios da minha ilusão dolorosa e malograda. Ou seja, não conseguiu apagar totalmente aquilo que ele sentira, né? É. E nesse parágrafo aí que você ressaltou, aí a gente percebe que ele realmente, verdadeiramente amava a Flávia, né? Ao contrário do Plínio, que às vezes foi uma coisa passageira, uma atração de corpos ali no início, mas que passou e agora só nutre esse sentimento de posse, né? Da minha esposa, minha mulher e, e o Agripa Ou não. talvez, né, a condição evolutiva de cada um, né, como espírito, o Plínio, no caso, ficou mais voltado nessa reencarnação às coisas da matéria, né? Se deixando influenciar por esse lado que já devia existir de outras vidas e não conseguiu se desvencilhar da Aurélia, porque era uma atração doentia, mas existia essa atração, né, entre os dois, não é? E no caso do Agripa, não. Ele diz até que cometeu algumas coisas erradas, mas Emmanuel não entra em detalhes aqui, porque eu acredito que o que ele quer realçar para nós é justamente essa diferença, né, de amar do Agripa em relação a essa impulsividade do Plínio, que também, do jeito dele, ele amava a Flávia, né? Até o final do livro a gente vai ver que sim, mas do jeito dele. E como existe, né? Como existe na vida aquele que diz, não, com a minha mulher ninguém toca, né? Eu amo aquela mulher, mas ela tem que me amar do jeito que eu sou. E a mulher tem que se submeter àquela condição. Então, aqui vai ficar muito claro isso, né? Eu acho que nessa pequena frase, nesse parágrafo aí também, fica bem claro, né, que ele foi capaz de renunciar. Provavelmente ele precisava vivenciar isso e ser capaz de renunciar. E ele renunciou em favor do irmão. E repara também que no início, lá onde ele fala, ao ensejo de teu casamento, não resistir, após ouvir a palavra materna, amorosa e sábia, ou seja, a mãe dele sabia e orientou ele a se afastar, né, para tentar esquecer. A alma boa também que ele era, não é? Porque tinha os defeitos dele, ouviu a mãe, como você disse, né, Gracinha? Mas, ao mesmo É, tempo, ele vendo que o irmão estava dilapidando todas as condições da família financeiras, né? O patrimônio familiar, ele podia ter tomado alguma atitude antes, e não em fez. favor, né, de preservar esse patrimônio, e não o fez. Ele também amava esse irmão, né? E em nome Sim. do que ele viveu com pai, mãe e irmão, essa convivência, os exemplos que os pais deram, né? Ele não fez nada. Eu acho que isso é muito difícil ainda hoje, de
quando às vezes acontece isso, a gente vê vários casos, né? Que a família deixa de se falar, e É, o amor fraternal já foi para o brejo, né? o E amor aí era pequenininho. era muito pequeno. Com certeza ele não devia também ter um apego muito grande às questões materiais, né, de fortuna, de patrimônio, porque o irmão estava dilapidando o patrimônio que era dele também. E ele ainda assim colocou isso em segundo plano, né? Conseguiu em apreço ao irmão, né? Dá para ler mais um pouquinho, gente? Dá? Quem pode ler? Rose não pode. Dona Ana pode ler? Babi? Ana. Eu posso ler, mas se começar a tossir, eu paro, tá? Tá bem. Vendo-se acusado claramente por suas faltas e sentindo-se ferido nas suas vaidades de homem, Plínio Severo reagiu com mais ferocidade, exclamando exaltadamente nas suas desesperações: infame! É inútil aparentares esta superioridade inacreditável. Somos iguais nos mesmos sentimentos e não creio na tua dedicação desinteressada nesta casa. Há muito tempo vives com Flávia, ostensivamente em aventuras criminosas, mas resolveremos agora toda a nossa questão pela espada, porque um de nós deve desaparecer. E arrancando a arma de que fora munido para qualquer eventualidade, avançou decididamente para o irmão, que cruzou os braços serenamente, esperando-lhe o golpe implacável. Então, onde se encontram os teus brios de homem? Exclamou Plínio, exasperado. Esta serenidade expressa bem a tua covardia. Coloca-te em defesa da vida, porque quando dois irmãos disputam a mesma mulher, um deles deve morrer. Agripa Severos, porém, sorriu tristemente, retorquindo: Não, não retardes muito a consumação dos teus propósitos, porque me prestarás o bem supremo da sepultura, já que a minha vida, com as suas torturas de cada instante, nada mais representa que um caminho escabroso e longo para a morte. Reconhecendo-lhe a nobreza e o heroísmo, mas acreditando na infidelidade da mulher, Plínio guardou novamente a espada, exclamando: Está bem, eu podia eliminar-te, mas não o faço, em consideração à memória de nossos pais inesquecíveis. Todavia, continuando a acreditar na sua infâmia, partirei daqui para sempre, levando no íntimo a certeza de que tenho em teu espírito de traidor o meu maior e pior inimigo. Sem mais palavras, Plínio retirava-se a passos largos, enquanto o irmão, caminhando até a porta, lançava-lhe um derradeiro apelo afetuoso para que não se fosse. Alguém, todavia, acompanhara a cena, detalhe por detalhe. Esse alguém era Saul, que, saindo do seu esconderijo e apagando inopinadamente a luz do quarto, alcançou a Agripa num salto certeiro pelas costas, livrando-lhe violento golpe. O pobre rapaz caiu redondamente numa poça enorme de sangue, sem que lhe fosse possível articular uma palavra. Em seguida ao ato criminoso, fugiu liberto, afetando despreocupação, sem que ninguém pudesse atinar com a dolorosa ocorrência. No
seu quarto, porém, Flávia Lentulha, e se surpreendida com a demora da solução de um caso em que se via envolvida e também considerado por ela, à primeira vista, como um acontecimento sem importância. Acho que a gente pode parar um pouquinho, né, Dani? Eu também acho que aqui já tem muito o que falar, né? Porque o Plínio, com toda aquela fúria, puxou a espada para matar o irmão, para eles disputarem a vida ali, quem morria, se era um, se era o outro, mas serenamente o Agripa cruzou os braços simplesmente e se entregou, ele dizendo que realmente que era um grande favor que ele estava lhe fazendo, que ele estava cansado de tanta dor, de tanto sofrimento. E aí, com tudo isso, o Plínio se desencorajou a matá-lo em consideração aos pais e simplesmente se foi. Mas veio Saul e concretizou aquilo que o Plínio iria fazer com o irmão. Quer dizer, que quanta trama ali do Saul para poder aplicar esse golpe ao Agripa, que era o que ele queria, para tirá-lo da vida de Flávia, porque o Saul queria possuir a Flávia de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele não media circunstâncias, não media nada. E ele ali usou toda essa traição, né, aos olhos de Plínio, que não era verdadeiro, para poder concretizar esse plano dele, que ele tanto, né, ficou à espera e no momento certo, né, fez o que ele tanto queria. É muito triste, né, mas... É. E aí, quando a gente lê esse trechinho aqui, ó, somos iguais nos mesmos sentimentos e não creio na tua dedicação desinteressada nessa casa. Aí a gente percebe o nível de consciência diferente de cada um deles, né? O Plínio não poderia perceber e não enxergava naquela superioridade de Agripa nenhum tipo de comportamento que não fosse o de traidor. Porque para ele aquele tipo de comportamento não estava ainda dentro do alcance dele, do nível de consciência dele, para ele entender que, na verdade, a Agripa tinha renunciado tudo aquilo, que a Agripa realmente tinha feito todas aquelas renúncias, tanto em favor de Flávia quanto em favor do próprio irmão, de forma desonerada, por renúncia mesmo, por amor, porque isso ainda não fazia parte do sentimento de Plínio, né? E se a gente tivesse aqui, é engraçado, né, que eu estou pensando aqui agora, se a gente tivesse aqui com essa história sendo contada por André Luiz, aí a gente ia ver os bastidores, né, nos dois planos, toda a trama de Saul com o Araxes, todas as entidades das trevas vinculadas aos dois, ao Plínio, que fizeram Saul, então, de forma culminante aqui, assassinar o Agripa, né? Porque a gente não tem esse enfoque de Emmanuel, está interessado em outra coisa, mas que se fosse André Luiz, ia trazer para a gente os mínimos detalhes, né? Dessa. Oi? O André Luiz é o repórter, né? É. Reportagem que ele nos passa, né? E aí a gente fica vendo o seguinte, como uma escolha, né, que você faz, né, como o Plínio fez, de um estilo de vida, enfim, pode, né, ocasionar uma porção de desdobramento, né? Ele fez uma escolha, né, de vida, ele fez uma escolha
enfim, Agora, de dividir a vida dele com a Aurélia e desprezar a esposa, e, e olha o que vai ocasionar, né, com relação ao próprio irmão, né, aos sentimentos dele, e é como você falou, Verônica, o bastidor, né, o outro lado, com certeza uma influência, né, espiritual bastante eh, perversa, né, vamos dizer, né, porque para ele puxar a espada para um irmão, né, e a gente vê, se o irmão estivesse na mesma sintonia, na mesma vibração, ele teria sido morto pelo irmão, né? Enfim, a gente vai ver aí o que que vai acontecer, mas de qualquer maneira, ali aquele desfecho, né, podia ter sido ocasionado ali pelo Plínio, não foi porque o Agripa manteve a serenidade e a calma e o amor de irmão, né? Que foi, eu acho que foi o que o conseguiu aplacar, né, o ódio dele, né? Eu acho que essa vibração de amor que ele deve ter envolvido o irmão é que deve ter impedido que ele fosse ali o autor, né, da morte dele, né? Mas é isso aí, é uma escolha, né? E depois você não tem mais, às vezes, como segurar as consequências daquilo, né? De certa forma, ele também, é, de forma relativa, ele acabou também provocando a morte do irmão pelo outro, porque se ele não tivesse abandonado talvez a esposa e não tivesse criado todo um ambiente de torná-la vulnerável ao outro, e se tivesse acreditado até nela no acontecimento anterior, né, isso não teria acontecido. Sim. e vendo o lado do Saul, né, gente? Olha como é que as coisas vão se engendrando. Ele tinha, inclusive, o cuidado, ele tinha, como é que se diz, uma relação com a criadagem da casa que permitia a ele ter vários subterfúgios e passar incólume, não é? Completamente. Ele Entrar e dava sair, né? ele entrou, e aqui Emmanuel coloca isso, que com os criados ele tinha uma relação assim bem ligada, que não iriam denunciá-lo, que se ele veio ou não veio, e dessa vez ele ainda consegue entrar, porque ele foi aos poucos, o que faz o ódio, né, gente? O que faz o ódio na vida da criatura? Como é que ele foi engendrando essa intimidade com os irmãos, de entrar no quarto, ter essa liberdade de. Eles não achavam nada diferente para justamente pagar o gasto público, né? Pagar através daqueles que ele amava o que ele fizera antes com ele, que não foi nem diretamente, mas também houve a falha. Mas como é que o ódio vai avolumando essas emanações negativas, né? E arrolando outros espíritos que estão na mesma vibração e vai em frente, vai aumentando até que o amor precisa dar um basta, né? Para essa recuperação. É, verdade. E no caso do Saul ainda tinha a história dessa paixão que ele tinha pela Flávia também, que era uma coisa doentia, né? Machista, de ter que ter a posse da mulher que ele quer ter. Isso a Agripa não fez, mas ele fez. E justamente a filha do algoz dele, né? É, Aquele que ele mais odiava, né? Aquele mais. pois é. Enfim, são coisas que a gente não vai. E a Babi já está avisando aí que é 8 minutos. E ele Caminhos também da foi vida. impermeável ao amor, né? Porque ele, de certa forma, foi muito favorecido, foi criado junto com os irmãos. Era para ter um sentimento ali, pelo menos Nem, contrário, né? é, Mas nenhuma dignidade, vamos dizer assim, né? O ódio cega, né? é. Sandrinha, você A quer gente, fazer a prece a depois que gente, a a Glorinha. gente vai começar no seu quarto? É isso? Era bom, né? No seu quarto, É, né?
Isso, isso. Quer, Sandrinha? Passo sim, querida. Vai a música, né? Nós te sentimos aqui em Vibrações fraternais. na estrada da vida, conduz alguém na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz alguém na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Sandrinha tá sem som. Jesus amado, neste instante, Senhor, unimos nossos corações, agradecidos por esses minutos em que, refletindo sobre a vida, Senhor, sobre os desacertos, mas também sobre o que há de bom em cada um, Senhor, possamos levar para nós, para a nossa experiência,
tudo aquilo que aqui ficou. É verdade, Senhor, que nos caminhos da vida buscamos atalhos difíceis para o nosso retorno. E temos tentado, Senhor, agora temos tentado buscar o caminho que leva a Ti. Abençoa, portanto, Senhor, os bons propósitos de cada um de nós, dos espíritos aqui trazidos por essa espiritualidade amiga, a fim de que, sem censura, sem julgamentos, possamos penetrar no íntimo de nós mesmos, Senhor, e buscar a renovação. Abençoa os lares que aqui se encontram representados, Mestre querido. Abençoa, enfim, todos os lares da terra, célula primeira de sustentação de nossas almas. Permita, Senhor, que todos possam ser abençoados entre nós, longe de nós, Senhor. Que as vibrações de amor possam chegar àqueles que estão tão necessitados de carinho, de um abraço, de um conforto, de renovar esperanças, Senhor. Muito obrigada por tudo. Graças a Deus.